prazer novamente estar entrando na casa de vocês com o programa Personalité, um programa feito para você na TV Mais Brasil. Como é que você faz para assistir a TV Mais Brasil? A gente está no Face, está no YouTube e agora a gente também está no canal VarziaNet, TV Jundiaí, Várzea e Campo Limpo Paulista. E eu, inclusive, aproveito a oportunidade para mandar um beijo, um abraço para o Silvaldo, para o Vanderlei e para o Bruno, nossos parceiros aí na VarziaNet TV, tá bom? Beijo no coração de vocês. E hoje, né, a gente vai ter um programa descontraído, bacana, falando um pouco de cultura, né, de viagem, de hospedagem. Então a gente vai apresentar para vocês nossos convidados de hoje à noite. Eu vou estar aqui com o Marcelo Peroni, gestor de cultura de Jundiaí. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Alexandra. Boa noite a todo mundo que está aí acompanhando esse programa. É um prazer estar aqui hoje. É um prazer tê-lo conosco. E o Paulo Monteiro, Paulo que já é conhecido amigo meu aqui, gerente do Ibis Jundiaí Shopping. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores, os internautas, né, todo mundo que está com a gente. Opa, e vocês fiquem conosco, entrem em contato se vocês quiserem fazer uma pergunta, ou mesmo o tema, né, que a gente vai estar abordando aqui tem algum interesse, manda para nós, tá bom? Participem. E vamos começar um pouquinho falando, né? E aí, Marcelo, você é de Jundiaí, você é de fora? Fala um pouquinho da tua vida para quem está nos assistindo. Então, eu sou de Jundiaí, mas a gente tinha aqui uma coisa que muitas pessoas não nasciam aqui. Iam nascer em Vinhedo, aqui do lado, porque tinha um médico famoso, um médico ginecologista que algumas mães, inclusive a minha, gostavam de frequentar lá em Vinhedo. Então eu nasci em Vinhedo, mas sempre no meu registro lá, Vinhedo. O que é vinhedense? Vinhedense. Mas vinhedense. Confesso que conheço muito pouco de Vinhedo e passei toda a minha vida aqui em Jundiaí. Legal, legal. Depois a gente vai perguntar pro Marcelo Peroni o que faz um gestor de cultura numa cidade que nem Jundiaí, né? Então acompanhem a gente, porque eu sei, mas vocês que estão nos assistindo, nem todo mundo sabe, então cabe a nós levar informação para vocês. Paulo, vamos falar um pouquinho de Ibis hoje à noite? Vamos falar um pouquinho do hotel do Ibis Jundiaí, né? Mas você não veio de Jundiaí? Não. Essa é uma pergunta que eu sempre brinco, que eu já não sei mais de onde eu sou, né? Mas eu sou gaúcho de nascimento, me criei no Rio Grande do Sul, mas já estou na estrada há um bom tempo entre o interior de São Paulo e Santa Catarina. O mal do Paulo, para vocês que estão me assistindo, eu vou falar para você que ele é colorado, entendeu? Isso é uma péssima notícia. Esperançoso para domingo, esperançoso. Porque eu sou gremista, então a gente concorre, né? É o tricolor gaúcho, né? A gente fala que é uma rivalidade, muito mais grande. ou menos que nem Palmeiras e Corinthians aqui para vocês. Marcelo, conta um pouquinho o que faz um gestor de cultura. Bem, o gestor de cultura é o que as pessoas conhecem mais como secretário de cultura, né? Aqui na cidade a gente tem uma nomenclatura diferente que não é só na nomenclatura, mas é no modo como a gente entende a gestão da cidade. Um gestor de cultura tem principalmente que olhar para as políticas públicas de cultura na cidade. E eu entendo, e nós entendemos do governo, a política pública de cultura como uma política que é muito intersetorial. Eu não consigo entender a cultura se a gente não pensar a cultura aí interligada com muitas áreas. Cultura está na educação, está na saúde, está no esporte, enfim, é uma unidade de gestão que obrigatoriamente vai ter que trabalhar pensando de maneira interplataformas, pensando intersetorialmente, né? A carreira na área cultural, de um modo geral, quando a gente pensa numa ação cultural, numa política de cultura, a gente pensa que ela tem que ser transversal, ela não pode estar fechada. Acho que tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que assim, cultura não são só as belas artes, que a gente está acostumado a ouvir a música, o teatro, a dança. Quando a gente fala de cultura, a primeira ideia que vem à cabeça é a das belas artes. Mas a cultura é algo muito mais amplo, que passa por todos os outros segmentos. É esse olhar que eu procuro dar hoje para a unidade de gestão de cultura da cidade. E eu tive, dando uma espiadinha lá, você tem uma residência na Itália, você tem um currículo diferenciado. Fala um pouquinho disso para nós. Eu venho da área artística, né? Então é a primeira... Formação em letras, eu sempre pesquiso. A primeira experiência no poder público. Eu venho de uma formação, eu trabalho com teatro, né? Minha primeira formação é no teatro,
Depois eu fui fazer letras. Tá. E depois fui fazer uma especialização na USP em cultura, em política de cultura. Tem aí nessa minha trajetória uma ligação muito grande com as crianças, porque por opção, na minha carreira como ator, diretor de teatro, eu optei por trabalhar na pesquisa para crianças. Então essa minha residência artística na Itália tem a ver com isso. Eu fui para lá em busca de ferramentas, de metodologias e de estudar e aprofundar a relação da arte com a criança. Então, interessante. Vem daí essa... E hoje, aqui, né, podendo estar à frente da Unidade de Gestão de Cultura, estou aqui no peito, né, com Jundiaí Cidade das Crianças, Pé de Infância, que são duas coisas muito caras para nós hoje na administração e que tem muito a ver, inclusive, com essa minha formação e com essa minha crença de que a cultura é transformadora e que a gente tem que começar a falar de arte, de cultura, tratar disso desde a barriga, na verdade. Eu diria, desde a gestação a gente tem que pensar na cultura para essa mãe, para esse bebê, para esses pais, enfim. Verdade. Vamos abrir o leque, viu, gente? É isso que ele falou, cultura, a gente sempre quando fala pensa em museu, né? A gente pensa em teatro, em música, e é bem mais complexo. E é o que você falou, né? Ser interligado com outros segmentos, saúde, educação e tantos outros. Bacana. Porque eu penso muito que a gente acredita que a cultura ela pode ser muito eficaz para a gente ter pessoas mais saudáveis. Então, quer dizer, quando a gente quer trabalhar com pessoas, que a gente quer numa cidade pessoas mais saudáveis, o esporte e a cultura estão intimamente relacionados. Muito. Né? Saúde mental das pessoas passa muito pela área da cultura. Sim. E aí, segurança pública. Não tem como a gente pensar em segurança pública se a gente não pensar em cultura. É verdade. Se a gente não pensar em ocupação dos espaços com atividades que vão modificar aquele espaço e com isso, automaticamente, a gente tem uma melhor qualidade de vida, a gente tem mais segurança naquele local. Fato. E falando em cultura, gente, quando vem, às vezes, artista fazer show, fazer festa e tudo mais, muitas das vezes se utiliza para se hospedar lá no Ibis Hotel. E agora a gente vai falar um pouquinho com o Paulo. Como é que está o Ibis agora? O Ibis Shopping, né? Porque ali é um pouquinho diferenciado. A gente tem dois Ibis ali na Ibis, na 9 de julho. Fala um pouquinho para o pessoal que está te assistindo. Eu conheço, viu, gente? Sou cliente, tomo café lá, vou lá dar um oi para o Paulo. Agora, para vocês é interessante. Na verdade, assim, a gente já comentou na outra oportunidade que eu tive aqui, e eu recém estava chegando na cidade na época, e eu sempre digo que além de um hotel, que as pessoas pensam que um hotel é só para se hospedar, para as pessoas que vêm de fora, é uma extensão da cidade. E o Ibis Jundiaí Shopping sempre teve essa marca, vamos dizer assim, de estar conectado com a cidade. Então, além dele receber o artista, muitas vezes o espaço do artista é ali, né? Exatamente. A gente tem um espaço que a gente consegue fazer shows, né? Teve shows de jazz, teve músicas dos anos 80 ali, teve vários eventos, o Réveillon do Ibis, que estava virando tradicional, infelizmente, nesse último ano, devido à pandemia, né? A gente não conseguiu realizar. E então a gente tem essa conexão com a cidade, né? Por exemplo, o café da manhã do Ibis no final de semana é muito frequentado para a cidade, ele é aberto ao público, né? E aí a gente também tem a pizzaria chamada Esponta, que é uma pizzaria com pizza napolitana, né? Que também é aberta ao público, né? E está aberto para a sociedade. Então, por isso que eu digo, o Ibis Jundiaí Shopping, pela localização dele, está muito conectado com a sociedade aqui. E é muito gostoso quando a gente vai naquele... O que é terraço ali? Como é que se chama? Terraço. Você pega aquela parte todinha da 9 de julho ali, pega um final de tarde, né? Sunset, lindo. Mesmo de manhã, quando meu amigo Glauco Camargo vai lá gravar também, muito lindo, é muito show. É um lugar agradável, gostoso. Linkando um pouco o que o Marcelo está falando, que eu achei muito interessante essa questão dele... exemplificar que a cultura não é só, né, as artes, né, as belas artes que a gente conhece, mas, por exemplo, a primeira cultura que eu aprendi em Jundiaí, que a 9 é tudo para o jundiaense, né? É o coração. Então, isso é cultura, né? Uma coisa que vem do jundiaense, né? E é muito legal ele falar isso da criança, né? Porque quando a gente fala assim, em Jundiaí tudo muito limpo,
pessoal muito educado. É plantado lá na criança, né? Não é depois que o Marcelo assumiu né, a secretaria. Então é muito legal essa história da cultura, que a cultura ter a cultura de fazer cultura, né? Eu acho que essa é bem bacana, assim. Agrega bastante para a sociedade. Sim, sim. Tem a ver com esses hábitos que a gente entende que são fundamentais, né? A cidade mais limpa passa pela cultura. É isso que o Paulo está dizendo, né? É difícil você separar, que infelizmente, eu sempre digo que aqui a gente teve no Brasil muito isso, essa ideia de pôr tudo em caixinhas separadas. Quando na verdade as coisas têm que estar mais interligadas, né? É incrível quando a gente pensa que um espaço privado, que numa primeira vista ele não tem um caráter cultural, quando ele passa a ter essa abertura, lá a gente tem economia da cultura. A gente tem músicos, você vê, contratados, a gente tem uma gastronomia, uma série de atividades que fazem parte da economia da cultura. Sim. Então, quando a gente fala, precisa investir em cultura. Por quê? Porque quando a gente fala em investir em cultura, a gente está falando em empregabilidade. Ele ter um músico tocando na noite lá no Ibis, significa que a economia da cultura está pulsante ali. Sim. Aquele músico tem pessoas em casa que estão sendo também sustentadas a partir daquele emprego que está sendo gerado. É que a gente tem uma dificuldade ainda de entender esses empregos que são menos formais, né? Uhum. E a tendência é pensar assim, mas não, o artista faz por amor. Não, o artista é uma profissão. E a economia da cultura gira em torno de muita gente. Você vê, um hotel, a gente está falando de quantas pessoas que estão trabalhando em função da cultura e da economia criativa. A gastronomia, o que ele tem lá é gastronomia, né? As pessoas até mas todos os restaurantes, qualquer lugar, a pastelaria tem a ver com a cultura? Mais ou menos, a gente tem que avaliar, né? Tem gastronomia, tem que tipo de atividade relacionada à alimentação está sendo desenvolvido ali? Quando a gente pensa no Ibis, a gente está pensando sim, ali tem economia criativa, tem gastronomia, tem música, tem uma série de atividades que são fundamentais para a cadeia produtiva da cultura. Perfeito. Então a gente abre mesmo esse olhar para uma cadeia que é muito grande, que está sofrendo muito nesse período da pandemia, mas que ela, na cidade, inclusive, é muito pulsante. A gente tem muita gente da cadeia produtiva da cultura que atua hoje na cidade. Fato. Inclusive, eu me lembro, na época da pandemia, o Ibis, ele realizou, acho que foi de blues, né? Eu não sei se foi blues, foi jazz, uma live. Uma live de jazz. Tava fechado e tal, e aí rodou no Face e tudo mais, bem bacana, porque é uma oportunidade para os músicos, numa época que não podia ter contato, né? Poder utilizar as instalações do hotel para poder divulgar o trabalho e chegar nas pessoas num período difícil, né, gente? Eu acho que a gente tem que se ajudar, porque a gente sofreu bastante, eu acho que quase todo mundo sofreu, a hotelaria sofreu muito, e a classe artística sofreu demais, né? Ainda está sofrendo, né? Ainda está tendo problema. A gente, não sei se vocês viram o noticiário, teve um problema grande no Rio com um grande artista hoje, porque fez um show durante a pandemia que não podia, né? Então, mas é um momento muito difícil, né? Não estou aqui defendendo ou criticando o artista, mas para a categoria é muito difícil, né? Sim. Eu já me aventurei na música, já tive banda e sei quanto então hoje você está só com artistas aqui. Muito amador, mas eu com meus colegas da época que ainda seguiram carreira estão sofrendo bastante. Bastante com a situação. Vira mexe aqui no Personalité, a gente chama, né? Às vezes, dependendo do tema, se for mais leve, eu consigo trazer junto um músico. Né? Então, a gente vai revezando sertanejo, música cultural, MPB, né? Porque eu acho que é um espaço. Então, é aquilo que você falou, né? Dando as mãos, a gente vai mais longe, né? A gente consegue levar isso mais pra frente. Marcelo, fala pra gente com relação ao carnaval, né? Porque o pessoal fala, gente, eu vou entrevistar hoje. Pergunta pra ele como é que vai ficar o carnaval, porque eu ouvi falar que vai ficar pra junho, pra julho, ou se não vai ter. Passa pra gente. Tem algum cronograma? Não tem ainda, Alexandra? Como é que tá isso? Não, esse ano não teremos carnaval. Tá. Infelizmente, o carnaval presencial
já conversamos com os representantes das escolas de samba. O que nós temos é um projeto, de novo, infelizmente, o que está nesse momento sendo possível são as lives. Então a gente está fazendo um projeto que começa agora em março, chamado de Carnaval a Carnaval, que é pensando de março até o próximo Carnaval, que em 2022 a gente espera sim ocupar as ruas, fazer o Carnaval como aquele que a gente gosta e espera poder fazer. Então esse movimento de Carnaval a Carnaval tem 3 frentes principais. Uma delas que é contar a história, por que o Carnaval existe, por que nós brasileiros temos uma relação com o Carnaval. Outros países também têm o Carnaval. Mas por que o nosso Carnaval é assim? Por que ele nasce? Segundo, contar a história das agremiações da cidade. Então, Que história Nós temos hoje 8 agremiações, 8 escolas de samba. Quais são as histórias ao longo desses últimos anos dessas escolas de samba? E uma terceira, que serão atividades formativas. O que está por trás do Carnaval? Tem a costureira, tem o aderecista, tem o cara da percussão, enfim. Então, ao longo do ano, de março até o próximo Carnaval, nós vamos trabalhar todos os meses atividades através de lives, através de vídeos, que vão ter essas 3 frentes. Contar a história do Carnaval da cidade, contar por que a gente é um povo que tem Carnaval e também trazer pessoas da economia do Carnaval. Pensando, inclusive, em poder dar de novo oportunidades de trabalho neste período pandêmico para essas pessoas. É lógico que isso não supre o Carnaval, em nenhum sentido, né? Sim. Quando a gente, de novo, né? Eu acho que quando a gente fala de cultura, eu tenho sido um defensor de falar dos dados da cultura para as pessoas entenderem o quanto ela impacta a sociedade. Porque as pessoas, de um modo geral, falam assim, não, mas a cultura não movimenta. Quando você pensa no Carnaval, quantas pessoas são impactadas pelo movimento do Carnaval? Muita gente. Costureiras e por aí afora, né? A gente tem uma tradição de blocos na cidade. Quantas pessoas ainda fazem fantasias para sair no bloco? Isso impacta diretamente. Eu me lembro que no Carnaval 2020, eu conversava com uma costureira que durante o ano ela trabalha sozinha. No pré-carnaval, ela contratava mais 3 costureiras para auxiliá-la na questão das fantasias. Então você percebe que é uma cadeia produtiva. Para as escolas de samba, a gente tem uma cadeia produtiva que está até no serralheiro, que tem que fazer a solda para o carro, para a alegoria que vai sair lá na avenida. Então é uma cadeia produtiva impactada. E é uma cadeia produtiva que injeta dinheiro na economia local durante o período do Carnaval, assim como durante a Festa da Uva. A gente fala de uma Festa da Uva como a de 2020, que a gente teve, e que a gente fala de mais de 15 milhões injetados na economia local a partir da Festa da Uva. Impactos que a gente acaba não falando sobre eles. É uma festa. Não, peraí, é uma festa que movimenta inúmeros setores, inclusive o setor hoteleiro da cidade. O que eu sinto é que a gente precisa desses números até para a gente aproximar mais. O que a gente tem que fazer até para melhorar o nosso Carnaval da cidade para a gente impactar ainda mais o setor hoteleiro? Como a gente pode dar as mãos e unir para o Paulo poder dizer lá, venha para Jundiaí, que é um destino que você pode ficar participando de blocos de carnaval, da sexta de carnaval até a terça. E você pode ficar com a gente aqui no hotel, que a gente vai dar essa assistência. Inclusive o pessoal que gosta de curtir, que gosta de beber, e vocês sabem que bebida e volante não combinam. Né? Que combina é bebida e hotel, né? Bebida e hotel combina. Então, como a gente faz essas conexões, né? Tem muitas possibilidades. A gente tem, e daí, né, pensando no setor hoteleiro, quando a gente está com o teatro funcionando, a gente tem atrações aqui que todas as cidades do entorno, muitas cidades do entorno não têm. É verdade. O Jundiaí traz, né? Traz. Então, como que a gente pode fazer um pacote para a pessoa, para a gente pensar mesmo, né? Isso tudo é economia criativa. Como que a pessoa vem,
No sábado à tarde ela pode vir ao museu, Sim. fazer uma visita nos jardins, à noite ir ao Politeama, depois ela janta, dorme no hotel e vai embora só no dia seguinte. Ou no dia seguinte ainda ela pode ir numa das nossas vinícolas da cidade. Quer dizer, você vê, a gente pode oferecer um pacote completo. Sim. E é super importante essa nossa Conexão? conexão. É aquilo Exatamente. que você falou. É estar interligado, né, Paulo? Um dado, eu acho que não sei se o Marcelo tem conhecimento, a gente teve uma surpresa com a pandemia. A pandemia é difícil para quase todos, né, para quase todo mundo, mas é uma hora de pensar diferente. Os próprios músicos, né, começaram as lives, né, tinha live para tudo que é jeito, arranjaram bons patrocínios, teve músico que ganhou dinheiro na pandemia, e a gente notou a gente teve um período fechado, porque era muito desconhecido, acho que por todo mundo, né, a questão da pandemia, e quando a gente reabriu, a gente teve uma surpresa, principalmente aqui em Jundiaí, que não era uma característica. Esse hotel, ele é um hotel de uma boa ocupação, mas uma boa ocupação de segunda a quinta. De negócios, né? Fim de semana ele era muito vazio, né? Exceto casamentos, que a gente faz mini weddings lá no hotel, algum evento, formaturas, né? Que atraíam público para o final de semana. Durante a pandemia, essa ocupação foi bem mais linear. Claro, a base foi mais baixa, né, porque o setor ainda está sentindo, mas o fim de semana de Jundiaí começou a ter números melhores do que antes da pandemia. E a gente notou que, claro, que existiu, o pessoal começou a viajar de carro, ou sair, por exemplo, né, o nosso maior emissor é São Paulo capital, começou a sair de lá porque não aguenta mais ficar em casa com sua família, o tempo todo trabalhando, as crianças ali sem ir para a escola, começaram a vir para cidades próximas. E Jundiaí foi muito procurado. E isso foi muito legal, porque eu recebi alguns feedbacks de alguns restaurantes da região do Caxambu ali, que o pessoal começou a vir muito. Então, além dos que ficavam no hotel, teve muita gente que veio, almoçava aqui, né, dava uma passeada por uma vinícola e voltava, né? Então, isso é bacana. Eu acho que foi uma oportunidade para Jundiaí se mostrar para a região. Exato. Né? E isso foi muito legal, porque mudou mesmo. E claro que ali em janeiro as pessoas procuraram um pouco mais de praia, mas a gente tem esse aumento no fim de semana. Foi uma surpresa bem interessante. Marcelo. Bem legal. Isso, eu imagino, até quando você falou, eu lembrei exatamente do setor ali Caxambu e tal, porque São Paulo, né, é prédio, aquela coisa mais cidade, carro, e o pessoal que vem para o interior que é um pouco mais de verde, de tranquilidade. E Caxambu é muito gostoso nesse sentido, né? As comidas, aquele negócio mais, o franguinho ali né, as adegas e tudo. Então, sem dúvida nenhuma, né? E perto também, próximo, o pessoal pode vir de carro, tem que pegar aeroporto, pandemia, legal, né? Eu acho que é isso, nós da cultura e o turismo, a hotelaria, a gente está tendo que aprender com a pandemia, entender que nós ainda vamos enfrentar isso por um tempo. Tem coisas boas, né, que podem vir para ficar. Como a gente vai aproveitar esse fluxo dessas pessoas para uma cidade que tem um potencial turístico muito grande, um potencial cultural. Eu digo isso porque, por exemplo, poucas pessoas conhecem o Solar do Barão, que está ali na região central. A gente já tem nos principais prédios históricos, placas com informações desses prédios em português, inglês e italiano, com um QR Code que leva para uma rota. Então, é lógico, ainda há muito que se fazer, mas a gente já há algum tempo tem investido nisso. E pouca gente acaba conhecendo esse outro lado, né? Sim. Você vai ao Solar do Barão, você tá entrando num casarão que recentemente a gente conseguiu fazer uma permuta, uma troca, pagávamos aluguel até então do principal prédio histórico, que é conhecido como a Casa do Barão de Jundiaí, né? Mas de um prédio histórico muito importante, que tem um jardim, para quem não conhece, não sei se vocês conhecem, um jardim lindo, do lado da catedral, numa área que você fala, não, só tem prédio. Não, a gente tem um jardim de 3 mil metros quadrados. Maravilhoso. Com árvores, com agora atividades para criança pequena e criança um pouquinho maior. Está aberto porque mesmo durante a pandemia a gente consegue receber as pessoas.
E daí você faz uma viagem no tempo. Aquele casarão conta a história de quando Jundiaí era a porta do sertão e fazia divisa com Mato Grosso. Campinas era Jundiaí, Indaiatuba, tudo que a gente pensa era Jundiaí. Aquele casarão tem a história de toda essa região. Reuniões políticas, o povo gosta de falar que o Dom Pedro esteve ali, sim, mas outros vultos da história passaram, fizeram reuniões políticas, tomaram decisões importantes ali dentro. Quer dizer, olha quanta coisa a gente pode explorar e mostrar para as pessoas, né? Complexo FEPAS é um negócio... fazer uma sinergia, né, Marcelo? Por exemplo, que nem ele estava falando, olha, Alexandre, normal é o pessoal ir no Ibis, principalmente para business, né, durante a semana. Aí vamos supor que você tem esse mapinha dizendo do cronograma, dos lugares culturais de Jundiaí. O cara tá lá, vai pegando o elevador, tem lá um mapinha... Tá indo para negócios, depois ele fala, vou lá trazer minha família aqui de final de semana, né? Ser um lugar onde muitas vezes o pessoal vai para trabalho, para negócios, né? E tá divulgando que Jundiaí tem muito mais a oferecer, fazer uma parceria, né? Aí ele volta depois do final de semana com a família para conhecer os lugares maravilhosos que a gente tem, né, Paulo? Né? Então tem até um outro movimento que a gente vem notando, que como tem muita gente trabalhando em home office, quando tem o marido ou a esposa, namorada, que seja, vem para o hotel, às vezes eles trazem os familiares junto, ele vem a trabalho e traz os familiares. Então os familiares estão ali, eles poderiam estar conectando com isso, ou ficando mais um dia para aproveitar já o final de semana, pegar o gancho, né? E isso é bem interessante. Eu noto que eu estou turistando ainda em Jundiaí, né? Eu estou com 4 meses na cidade. Pouquinho. Está gestando ainda. Com 9 eu sempre, né? A minha profissão faz eu trocar de cidade de tempo em tempo. Eu gosto dessa parte de turistar. E é impressionante como eu ainda estou turistando, né? Eu pego a minha família no fim de semana, vamos conhecer um lugar, vamos conhecer outro. E a gente tem muita coisa para conhecer, né? Já vou fazer um convite. Não sei, você tem filhos? Tem filho. Pequenos 2 ainda? anos, 2 anos. Então, a gente tem o mundo das crianças que ainda nem está aberto, mas que tem um potencial, inclusive, que não está aberto totalmente por causa da pandemia, mas que está com visitas agendadas, com grupos, mas que a hora que a gente, de fato, puder abrir para a população... Ele é um conceito de parque infantil, de parque para as crianças, que talvez a gente não tenha na América Latina. Outro igual. Totalmente gratuito. Com muito contato com a natureza, com brinquedos não estruturados. E ele anexa a um outro grande parque. Um outro grande parque, exatamente. Está conectado. Então, é um diferencial. Acho que Jundiaí tem vários diferenciais, né? Sim. Eu tenho também filho aqui em Jundiaí, Marcelo. Uma das coisas que eu sempre falava, né? Às vezes as escolas vão levar as crianças para fora, né? Eu ficava doida. Eu falei, gente, com tanto lugar bacana para levar em Jundiaí. Gente, vocês que estão nos assistindo aqui, que tem escolas, né? Infantil ou mesmo adolescente e tal. Leva para conhecer não só a parte cultural de Jundiaí, mas até, eu me lembro, às vezes, ali o distrito industrial, empresas, Coca-Cola, nosso distrito é enorme, levava para fora, para longe, né? Faz gerar economia da onde vocês têm os alunos, né? Eu acho que isso é importante também, né, Marcelo? Muito importante. Lugares lindos, maravilhosos. Não, vou pegar, aí expõe a criança em ônibus, não sei quantas horas, a gente que é pai e mãe fica preocupado, né? E sendo que pode ser feito dentro da cidade e às vezes não conhece, que nem o Barão, né? E tantos outros lugares, o próprio parque da cidade, a escola quer fazer um piquenique, vai fazer aonde? Fazer lá na represa, em não sei aonde. Por que não faz no parque da cidade, né? Exato. Gera uma despesa, uma preocupação para os pais e mesmo para a escola desnecessário, né, Marcelo? Como é importante essa parceria? Super. E acho que a gente tem que olhar muito para esse potencial turístico da cidade, que a gente talvez nos últimos anos tenha começado a perceber mais, né? A gente tinha muito esse olhar para o turismo rural e, lógico, é muito forte o nosso turismo rural, mas a gente tem inúmeras coisas na cidade que, pra gente que é daqui, a gente vai passando batido. Mas, por exemplo, o bolão, que assim, né, quem não conhece ou não sabe,
o valor arquitetônico daquele prédio é tão grande quanto o de Brasília. Quando o Vasco vem em Chiaruti, projeta aquilo na década de 50, aquilo é uma inovação para o país. Um ginásio que não tem pilares, né? Sim. Então a gente tem pontos, que eu estou falando disso porque é o que você está dizendo. Como que a gente mostra isso para o estudante? Olha, se você quiser fazer um estudo de arquitetura, a cidade tem, assim, dentro da história aí, da arquitetura, você tem muitos movimentos representados em vilas operárias que não são exploradas turisticamente, mas elas estão lá. A gente tem várias vilas operárias. Aqui pertinho dos estúdios que a gente está, a gente tem um conjunto de casas de madeira próximo da estação que tem um valor gigantesco. Uhum. Politeama é um teatro que tem mais de 100 anos. É lindo. A ponte, quer dizer, a gente tem muitos pontos para explorar, mas é que sempre a gente fica buscando o que está lá longe, né? Sim. Lógico, é uma delícia viajar. Eu sou uma pessoa que amo viajar, que adoro conhecer os lugares. Mas é o que você disse. Eu penso muito que a escola, acho que foi super legal o recado que você deu aí para as escolas. A escola, eu sinto que tem muito a obrigação de chamar atenção para aquilo que está aqui. Né? Ela está ensinando, valorizar o que está aqui. Quando a gente quer ir visitar um parque lá em Santa Catarina, nós como pais podemos levar, até porque a gente vai estar mais tranquilos da gente estar acompanhando os filhos nesse lugar. Agora, para quem está aqui na cidade estudando, o que a gente tem para explorar? Pois é. Tem muita coisa, né, gente? Eu me lembro ainda nas minhas épocas de estudante, quando a gente distribuía Jundiaí em bairros e dentro da sala de aula, né, se selecionava, você vai estudar o bairro tal, montava-se grupo, ia lá tirar foto e montar um... Que bacana, né? Importante. Você conhecia coisas que você não conhecia. Conhecia, e depois se você tinha pegado um bairro, mas o outro ia apresentar de outro, você falou, nossa, eu não sabia. Normalmente não se sabe que ali em cima, lá, quem vai perto da onde tem o Mundo da Criança, tem um espaço lá verde, que às vezes o pessoal mora anos em Jundiaí e não conhece. Né? Então, a importância, inclusive, de ter essa divulgação também nos hotéis, né, Paulo? Eu acho que é muito importante fazer essa conexão. Eu brinco que às vezes eu conheço o Jundiaí melhor que a minha equipe, né? Porque eles, como jundiaense, né? Talvez por não ser estimulado, né? Fato. E a gente fala assim, a gente está não só em Jundiaí, mas numa região rica culturalmente, né? E ela é muito conectada, as cidades são muito próximas, né? Sim. Por exemplo, eu fui no Parque da Cidade esse final de semana, claro que agora as placas novas estão dificultando, né? Mas eu com o olhar de hoteleiro, quero saber se o cara é de fora, já olho as placas de onde é. As placas, estava lotado o estacionamento e assim... As placas, a maioria era de fora, das cidades vizinhas, né? Então, isso já, ao que gira, ele vai vai comer um sorvete, vai para um restaurante, vai vir para o shopping de Jundiaí, né? Para os shoppings. Então, assim, isso sempre gira, faz rodar. Mas eu acho que essa cultura, né? Eu acho que tem que divulgar mais para o jundiaense ter mais orgulho. O jundiaense, ele tem orgulho da sua terra, mas talvez ele não conheça os pontos, né? Por isso que vai o toque para a área da educação aí, gente. Vamos trabalhar junto, olha só, show. Mundo das Crianças. É fantástico. Já tinha ali o Parque da Cidade, que também é maravilhoso, agora o Mundo das Crianças, o Politeama, nossa, eu sempre falo, eu que cheguei a fazer algumas apresentações lá na coxia, lá no fundo, aquele cheiro de madeira que tem lá. É um negócio surreal, né? E, inclusive, você acaba estimulando a cultura, a arte, o desenvolvimento. Se a criança não tem isso, ele nasce e depois ele cresce e provavelmente ele não vai dar atenção porque não conheceu, né? Isso é responsabilidade nossa. Eu tô vendo ali várias imagens da Jundiaí antiga, eles estão mostrando, inclusive, prédios muito importantes. A própria Pinacoteca, que foi um grupo escolar. A gente tem prédios tombados, o Complexo FEPASA é um negócio que, lógico, a gente está lá numa luta para conseguir restaurar e ocupar aquele espaço, né? Mas o quanto a gente tem... Teve... Há um ano atrás, um cara fez uma postagem nas redes sociais, eu estou aqui na Inglaterra. Eu vi. Na frente de um prédio. Ele estava no Complexo FEPASA, né? Por quê? As pessoas não... Assim, de fato, os tijolos são ingleses. Vieram tijolos ingleses. As telhas francesas são francesas mesmo. Vieram da França. Toda a parte de ferro fundido vem da Inglaterra para fazer
as vigas metálicas. É que é tanta coisa e a gente tem tanto que melhorar e que trazer essa informação para a população, né? Porque às vezes um pouco tem isso, o que o Paulo falou, eu sinto muito isso. Às vezes a gente tem muito esse olhar de fora, mas o olhar de dentro para a própria cidade fica só no saudosismo. Ah, mas tinha isso ou tinha aquilo, mas a gente talvez aí precise, como pais, como cultura para a cidade, valorizar isso que a gente tem e buscar dar as informações, né? Acho que tem muito isso também. Que tipo de comunicação a gente está fazendo, como nós vamos comunicar as pessoas. As pessoas têm que acompanhar também. A cultura está investindo muito em pôr a informação nas redes sociais. Agora, por conta da pandemia, temos um canal específico, que é o Cultura Jundiaí, para a gente mostrar quem são os nossos artistas, o que eles estão produzindo, como eles estão produzindo, né? Mas eu acho que é bem isso que você falou. Perfeito, Marcelo. Eu acho que não tem como você falar de cultura se você não interligar, né? Você vê a importância, a gente fala assim, olha, educação, tem de contato direto. Se você tem uma escola, né, que divulga a cultura da cidade, dos bairros, né, se você tem parceria com hotéis, que nem o Ibis, o cara vai lá fazer negócio durante a semana, mas quando ele entra dentro do elevador, tem um mapinha ali cultural da cidade, ele lê, ele acha bacana, depois ele continua ali, manda a mulher vir, ou então a mulher está lá acompanhando, vai conhecer, fala, olha, que gostei e tudo mais, divulga para outros. E assim a gente vai circulando. A importância dessa conexão, né, Paulo? E a gente bom lembrar, quando a gente fala, por exemplo, de business, do público que vem a trabalho, as pessoas não vêm trabalhar 16 horas por dia. Ninguém. Né? Ele vai no restaurante, ele vai no shopping, ele vai fazer compras. Ele vai no mercado, ele usa a cidade. Né? E, claro, o hotel está muito bem localizado ali e os bares que tem próximo ali, muitos são dos hotéis que tem ali próximo, né? De pessoas que estão ali, né? Que estão, talvez o jundiaense está em outra cidade trabalhando e também fazendo essa troca. Então é importante isso, a gente mostrar mesmo o Jundiaí. Eu acho que hoje eu estou conhecendo o Marcelo e apoiar nele disso de abrir a porta dos hotéis, né? Para que a gente mostre para esse cara que já vem para Jundiaí por um outro motivo, a beleza que tem Jundiaí. Perfeito. Né? Isso mesmo. O que a gente vê muito, assim, e a gente conversa muito com os hóspedes, eles têm muita vontade de vir morar em Jundiaí. Isso sim. Agora, que é bom também. Né, que está acontecendo, né? Eu tive dificuldades para procurar moradia quando eu cheguei aqui, porque está bem difícil. E isso é muito bom para a economia da cidade. Lois Chaves ali tem crescido muito, condomínio e tudo mais, porque é gente que vem vindo de São Paulo de fora. Não, e agora, né? Com mais essa pesquisa agora da revista Segunda melhor cidade do Brasil. Imagina, né? Eu brinco com a minha esposa, vamos descobrir melhor então essa segunda cidade que a gente está gostando, mas acho que tem mais coisa ainda. Tem, ainda não descobriu tudo. Exatamente. Então isso é muito bacana, eu acho que mas é importante que a gente mostre isso que o Marcelo está falando, as coisas que o próprio jundiaense ainda não conhece da cidade, né? Você pega aqui, Jundiaí, quantos pesqueiros não tem nessa Nossa, é muito pesqueiro. Aí, ao mesmo tempo, você pega um distrito industrial fantástico, que nem quando eu falo de educação, vai lá, leva as crianças para conhecer como é que é a Cerezer por dentro, como é que é a Coca-Cola por dentro, sabe? Como é que funciona uma linha de produção. Isso é cultura também, né? Em vez de levar as crianças para coisas que a gente, como pais, não é tão favorável, né? E divulgar principalmente as coisas boas que nós temos na cidade, né? Então, eu acho que isso é importante. A gente tem que se unir, né, para mostrar esse lado. E Jundiaí mudou muito nesses anos para cá, né? Eu, quando cheguei em Jundiaí, cheguei em 91. Então, meu Deus do céu, né? Pega 9 de julho, Avenida Jundiaí e a cidade como um todo, né? Tem coisas que eu acho que são super importantes, né? Por que a gente está lá no segundo colocado? Porque a gente tem água disponível, esgoto tratado. Quer dizer, será que a gente está olhando para isso, explorando devidamente isso? Porque tem um rio urbano que mudou de classificação e voltou a ter o peixe Jundiá, que dá nome à cidade. Quer dizer, você vai fazendo todas as inúmeras conexões. Verdade. E a gente tem a Serra do Japi, né, gente? Fato.
ter a Serra do Japi não é para qualquer cidade, assim, não é todo mundo que tem. 1/3 da nossa área é a Serra do Japi. Um patrimônio importantíssimo, né? Bom, cada vez mais a gente percebe o quanto ele é importante. E aí, às vezes, por exemplo, você vai lá, poxa, vim para fazer uma reunião, né? Nossa, tem a serra aqui, dá para fazer um passeio, tem que agendar, assim, assim, assim. Pronto, né? Você faz um link. E quanto que é, inclusive pensando, né, nas crianças, porque hoje em dia, meu Deus, a gente que tem adolescente é só computador, é só informática, é só aquele mundo de ar-condicionado e tudo mais. Então, isso até para a parte emocional, né, para o desenvolvimento do ser humano, como é importante. Né? A gente, bom, com a ideia do Jundiaí Cidade das Crianças, a gente faz uma adesão em 2018 a uma rede internacional e somos a segunda cidade brasileira a aderir à rede e hoje é a primeira cidade que tem as políticas que a rede exige todas. O Comitê das Crianças, que são crianças que deliberam e tomam, a gente faz a escuta delas, elas decidem coisas e a prefeitura tem um compromisso por decreto de fazer aquilo acontecer. O mundo das crianças está dentro desses compromissos. Mas a gente tem o pé de infância, que é essa outra carinha, que lá na 9 a gente pintou ponto de ônibus. Pertinho do hotel tem um pintado, tem olhinhos em cima do ponto de ônibus. A gente quer chamar a atenção das pessoas e dizer, olha, aqui em Jundiaí a gente está olhando para a criança, a gente está olhando para a infância. E esse pé de infância é quase um apelo que a gente faz para quem tem crianças pequenininhas, que é preciso cantar, brincar e contar a história todo dia. Que isso vai mudar a vida dessa criança, desse futuro adulto. Sim. Né? Então, também tem esses cuidados que a gente tem que olhar. A gente está pintando pão de ônibus, está colocando lá um trechinho de uma brincadeira, de uma trovinha, que é para lembrar o adulto, você lembra como que cantava isso? Como é que fazia isso? Faz isso com o seu filho. Isso vai ser importante. Essa rede Pé de Infância, nós estamos numa fase de implementação, junto com um programa da Urban 95, mantida pela Fundação Van Leer, uma fundação holandesa. São 14 cidades brasileiras que foram escolhidas para implementar essa ação. Jundiaí é uma delas. Tem um WhatsApp que nesse momento está em suspenso, porque a gente está fazendo uma avaliação de uma comunidade que a gente fez a implementação do Pé de Infância, mas que daqui a pouco você vai poder mandar o WhatsApp e lá você vai ter o que a gente está chamando de pílulas sobre a primeira infância. Dicas para você sobre contar histórias, cantar, brincar com a criança. Você não sabe brincar? Ó, a gente sugere que você brinque assim. Que são coisas essenciais para a gente pensar no futuro da cidade, numa cidade melhor. Então, as coisas vão... A gente quer sim que a pessoa esteja correndo na 9, ou que ela esteja lá no hotel e que, mesmo que ela não seja de Jundiaí, que ela saia para caminhar, que ela olhe umas placas, a gente também começou a colocar umas plaquinhas ali na 9, para que você olhe, opa, tem pé de infância. O que será que é isso, né? Cutucar a curiosidade, né? Ai, que gostoso, gente. Vamos saber que Jundiaí caminha por esse espaço gostoso que é investir em criança, né? Em crescimento. Bacana, viu, Marcelo? Paula, conta para nós aqui como é que está o IBS em torno da retomada pós-Covid, se é que dá para falar pós, ainda estamos aí dando as vacinas e tudo mais, mas eu sei que o pessoal lá usa máscara, álcool gel e tudo mais, porque eu vou, mas para quem está nos assistindo... Então, foi um desafio grande para o setor, né, porque a gente teve que se reinventar. São pessoas lidando com pessoas, né? A hotelaria é isso, né? Tem o nosso prédio, tem o produto físico, mas hotelaria é pessoas com pessoas. Então essa era uma grande preocupação. Eu tive o privilégio eu não estava ainda em Jundiaí quando começou a pandemia, mas de participar de um grupo de estudos de como a gente ia fazer essa retomada na nossa rede. E foi um processo muito interessante, porque ainda a gente sabe pouco sobre a pandemia, naquela época, lá em março, abril, a gente sabia nada, né? Então, a gente teve que... A nossa vantagem é de ser uma rede internacional, então o que estava acontecendo na Europa, principalmente, foi um pouco antes daqui, a gente
começou a receber algumas orientações e algumas coisas que eles já estavam praticando lá. Então a gente montou um manual de uma nova hotelaria. A gente teve que reaprender, trazer as equipes todas de novo para dentro dos hotéis para que a gente treinasse elas para a nova hotelaria, né? E claro que começou por álcool gel, começou por menos contato do hóspede com do colaborador com o hóspede, inclusive de entrar no quarto, a gente entra menos vezes. Alguns hóspedes durante sua hospedagem preferem que ninguém entre ninguém, o tipo de higienização, as tecnologias usadas. Então assim, pouco a pouco a gente foi colocando em prática e algumas coisas a gente foi aperfeiçoando, né? No começo as pessoas recebiam a sua bandeja pronta já no café. Hoje os estudos entenderam que o buffet com a máscara, com a luva é seguro, né? A gente começou a trabalhar com o buffet assim. Então assim, e a gente tem dos dois lados, tem o hóspede que ele se preocupa muito com o que a gente está fazendo e tem um hóspede que ele acha que é um exagero também, né? Sim. Mas a gente tem que achar esse jeito de sorrir com máscara, que foi a primeira coisa que a gente pensou, né? Como é que nós vamos sorrir com máscara? Mas é um desafio e a gente entende que o sorriso não está na boca só. Exato. É impressionante. E como a gente ia se conectar, porque a gente estava com muito medo de se conectar com o hóspede. O hóspede com medo da gente, o colaborador com medo do hóspede, né? Mas impressionante como tanto nós como o hóspede ele começou a aprender com a pandemia, como se portar, o que é seguro, o que não é seguro, né? E hoje o hóspede se sente muito seguro. A gente tem um selo da rede chamado All Safe, que foi montado exatamente para esse período de pandemia. E algumas coisas vieram para ficar, eu acho. Eu não sei, alguns para ficar por um tempo, outros para ficar talvez para sempre, né? Eu acho que a gente aprendeu algumas coisas durante a pandemia, ainda está aprendendo, e algumas coisas a gente vai aprender dessa forma. Sobre a retomada, o setor ainda está retomando aos poucos, né? A gente que trabalha muito com business, com corporativo, as empresas ainda estão segurando, as viagens já retomaram, mas vamos dizer assim, a metade do que tinha antes, a gente vê pela malha aérea, né? Uhum. Quando lá em abril, quando a malha aérea começou a fechar mesmo, começaram a falar que a malha aérea só ia se recuperar em 2022, a gente achava uma loucura. Agora a gente já acha que isso faz sentido, né? Que a gente está em 2021 e fala de segunda onda e fala em talvez uma terceira onda, né? Então ainda o futuro para a hotelaria ainda é apreensivo. Mas o que a gente entende é que a gente não vai retornar ao que aconteceu lá no começo, né? As pessoas aprenderam e entendem que precisam viver de uma certa forma, com limites, mas precisam que a vida continue e as empresas continuem produzindo e as pessoas continuam precisando passear, né? O que a gente falou, a cabeça da pessoa, né? Ela precisa arejar a cabeça, principalmente as pessoas que estão trabalhando em casa, né? Importante. Inclusive, Marcelo, quando você falou que no mundo das crianças tem já a parte de cidade ou mundo? Me corrija. Mundo das crianças. Né? São duas coisas. Jundiaí tem o selo Cidade das Crianças, tá. mas o local é o mundo das crianças. Aproveitando para esclarecer e deixar claro. Isso. E você falou, olha, Alexandre, é possível sim já fazer a visita com horário marcado, são grupos, como é que funciona isso? A gente está trabalhando da seguinte maneira, pensando em toda essa questão da pandemia, na segurança. Durante a semana, o visitante que está no Parque da Cidade, ele consegue, acompanhado dos monitores do mundo das crianças, juntar em grupos pequenos, ele consegue adentrar ao mundo e fazer uma visita ainda guiada. E aos finais de semana, você consegue fazer um agendamento pelo site, que é o Mundo das Crianças, se você digitar lá Mundo das Crianças, você vai conseguir chegar no site e lá tem um agendamento de visitas também para grupos pequenos, com os monitores, tomando todos os cuidados que tem que tomar. Mas o que temos de muito interessante é que estão ali as imagens para quem está acompanhando, que é tudo muito aberto e a gente já percebeu pelos estudos. Uma sala de aula, uma árvore, né? Não tem na Casa da Árvore. Na Casa da Árvore. A gente está falando de um espaço que, dentro da pandemia, entende-se que os espaços abertos, ao ar livre, com as pessoas usando máscaras, ainda que estejam agrupadas, tem quase não há risco, né? Não dá para dizer que não há risco, porque a gente está falando aí de uma pandemia
como o Paulo falou, que ainda estamos entendendo o que é essa pandemia, temos ondas, mas ali, ó, estão vendo, são muitos espaços abertos, livres, que dão a possibilidade, muito contato com a natureza, né? Quando a gente pensa em criança, a gente está falando da necessidade de fazer de novo essa conexão, criança e natureza. Os nossos programas pensados para crianças sempre vão olhar, você falou, temos que tirar as nossas crianças e adolescentes das telas, de fato, é cientificamente também comprovado que a ausência dessa relação criança com natureza traz danos sérios para a saúde mental, física dessas pessoas. Então a gente cada vez mais está falando de criar possibilidades de criança em contato com a natureza. Sem sombra de dúvida, né, Marcelo? Porque eu que creio nessa parte, a natureza é energia. Né? E a gente faz parte de toda essa energia. Como é que você vai deixar de ter contato com aquilo que você... Você não tem como não se conectar com isso. Faz né? parte, você é aquilo, né? Você Exato. é uma... Pelo menos eu entendo assim, né? Que você é uma sequência. Você faz parte dessa natureza, né? Então, como é que você desvincula? Isso vai acabar afetando em algum segmento, né? Com dessa certeza. pessoa que está em formação, né? Que é uma criança que ela vai crescer e vai gerar um adulto amanhã depois, ou saudável ou doente, né? E a gente está falando muito da primeira infância, porque também é cientificamente comprovado que o maior número de conexões neurais a gente faz do 0 ao 6. É verdade. Então é nessa fase que a gente tem que investir muito. A gente vai fazendo conexões o resto da vida se a gente estimular. Mas neste período é o maior número de conexões. Então precisamos olhar para essa faixa etária, mais especialmente ainda do que a gente já olha para as outras crianças. No começo da pandemia, até depende da classificação que está a pandemia, né? Tinha a questão de fechar os parques, né? Até a gente voltou a fechar os parques aí nos finais de semana, há 2 semanas atrás. Isso. Mas eu, estando no parque no fim de semana, eu vejo quanto o parque é importante para as pessoas, é saudável para a pessoa. Claro que o Parque da Cidade está com as suas limitações, né, de alguns espaços, por razões óbvias, mas só de ter o espaço do ar livre, porque muita gente vive em prédios hoje, né, ou em casas pequenas, então ter aquele espaço para as pessoas é muito importante. Eu acho que é muito saudável. E a quantidade de criança que tinha no parque é impressionante. Né? As bicicletas do Natal ali estavam todas ali. E o que é importante, né, Paulo, é caminhar no verde, né? Porque, assim, uma coisa é você fazer caminhada entre na calçada, com prédio, com casa, ônibus passando. Outra coisa é você chegar ali, que eles ainda colocam um barulho de passarinho pra gente caminhar no meio de um monte de árvore, com a lagoa do lado ali. Você quer a lagoa? Que é represa do Dai, né? Isso. E tem as capivaras lá, é outra... fantástico. Outra energia, não tem como, né? E a gente tem muitos parques, né? A gente conhece muito da cidade. Tem o Currupira, mas a gente tem, por exemplo, nos bairros, né? Inclusive no Engordadouro, um parque lindo, para quem não conhece, fica o convite também, porque é muito... Vai dando Eu vou anotando todos os parques. Depois vocês têm que fazer uma parceria para botar isso no mapa e poder divulgar nos hotéis, nas escolas, né? O Jardim Botânico também é sensacional. Sensacional. Tem um espaço lindo que foi recém inaugurado, que vale a pena uma visita, que fica no Mato Dentro, que é um bairro que pouca gente acessa. Era uma área que é super interessante a história, eu acho legal de contar, porque assim, era uma área que ninguém olhava para aquela área. As crianças do bairro pegavam o ônibus escolar e iam para a escola e passavam por aquela área, elas viam que tinha ali um lago, tipo um lago. Elas foram um dia lá no gabinete do prefeito e falaram que elas queriam fazer um projeto para melhorar aquele lugar, porque aquele lugar podia ficar legal para elas brincarem. E de fato o prefeito falou, tá bom, então escola, faz esse projeto. E hoje, daí descobriu-se que não era um lago, que era uma série, tem 4. Porque era tudo fechado de mato, é uma área rural da cidade, você consegue acessar ali pela rodovia que vai para Itatiba. Mas vale a pena uma visita.
Aí tem uma pista agora de caminhada em torno desses 4 lagos, tem áreas sombreadas, tem parquinho, tem quiosque, tem tudo, é um lugar que vale a pena a visita. Fica o convite aí, lá no Mato Dentro, Parque Urbano Espelho d'Água. Se você for pela rodovia, ali pela rodovia, você entra no bairro do Mato Dentro, você não acredita que aquilo surge naquela área, uma área para caminhada, para brincar, enfim. Jundiaí é fantástico, né, Marcelo Paulo? Acho que o que está faltando para a gente é realmente fazer isso aqui, é divulgar, sentar, né, levando em conta que a TV Mais Brasil não está só em Jundiaí pela web, pelo Face, pelo YouTube, hoje em dia circula, né, até fora do Brasil, então a importância a gente está trazendo, né? Olha, Jundiaí tem isso, tem serra, tem o mundo da criança, tem os parques, tem a parte maravilhosa, né, do contato com uma cultura italiana que nós temos aqui em Jundiaí, muito forte, né? Inclusive da parte de futebol da cidade também. Então, tanta coisa que pode ser abordada, né? E que a parte de hotelaria pode fazer uma parceria, as escolas, e a gente poder trabalhar junto e trazer essa informação. Para quem está assistindo aí pela web, pode vir ficar no Ibis e depois passar. Tem muitas atrações, muitos passeios para fazer na cidade. Deu o link aqui hoje, uma parceria bacana, importante. Marcelo, a gente está nos minutinhos finais, quer deixar uma mensagem para quem está nos assistindo? Para a gente da cultura é super importante que as pessoas venham com a gente, acompanhem as redes sociais, vejam o que está acontecendo, acompanhem o Cultura Jundiaí, o nosso canal, porque de fato essa conexão é fundamental. A gente quer mostrar o que a gente tem de melhor, a gente quer a participação das pessoas com ideias, com propostas. A gente está muito aberto a isso. Fiquem de olho nesses programas que a gente está falando. A prefeitura está muito preocupada, né? A gestão está muito preocupada em, de fato, deixar políticas públicas, políticas duradouras para a criança, para a cidade. A gente está dizendo muito que o prefeito diz isso, eu também gosto de dizer que uma cidade que é boa para a criança é boa para todo mundo. Uma cidade que é melhor para a criança é melhor para todo mundo. E a gente não é uma cidade amiga da criança, a gente é uma cidade das crianças. Isso faz toda a diferença porque a gente acredita que aqui ela é a protagonista, ela tem que ser ouvida, ela tem que ter voz e participação na cidade. Então as políticas para a infância são muito importantes para nós. É muito importante que você, pai, cuidador, mãe, que esteja acompanhando, assistindo pela web, veja que programas são esses, cantem para o seu filho, brinquem com o seu filho, porque isso vai mudar. A gente pensar, o que eu vou fazer, como eu vou investir no futuro do meu filho? Canta, brinca, conta história para ele, que já está fazendo uma diferença gigantesca. Parabéns, viu, Marcelo, pela gestão da Pasta da Cultura, que eu acho que está show. E pelo carinho que você tem pelas crianças, né? Porque eu acho que isso é um diferencial. Parabéns, viu? Obrigado. Fica aqui o registro do Personalité, dando um abraço aí, o parabéns para vocês. E para o Luiz Fernando também, que eu tive o prazer de entrevistar aí no final do ano, junto com o meu amigo Glauco Camargo. Sabe selecionar. Bota as pessoas certinhas, né? Paulo, e aí, meu amigo, fala um pouquinho aí do Ibis, né? Para quem quer entrar em contato, da parte de eventos. Eu sei que vocês já estão conseguindo fazer alguma coisa com uma certa restrição, né? Mas que tá valendo, né? Tá, sim. Não, a parte de eventos voltou a acontecer, claro, com todas as restrições, com um número de pessoas muito mais reduzidas, né? Tanto os corporativos como alguns sociais ainda, muito pequenos ainda, né? Queria convidar o jundiaense para conhecer o Ibis, quem não conhece. Aquele espaço é da sociedade. A gente tem... O nosso bar é 24 horas e a pessoa pode fazer uma reunião. Eu brinco que as pessoas podem fazer uma reunião às 2 da manhã, porque ela pode vir ali, pode usar o Wi-Fi, pode fazer uma reunião, tem café, pode ter uma bebida alcoólica, se já for o caso, né? A nossa pizzaria fica aberta até às 10h30 também da noite, ela é aberta ao público. Quando você for dar aquela caminhada na 9, aproveita para tomar o café no Ibis, ou reforçar, ou tomar uma parte saudável, que a gente tem as duas vertentes do nosso café, que também é aberta ao público.
mas que conheçam, e a gente vai estar recebendo o jundiaense sempre muito bem ali, porque a gente entende que é uma extensão da cidade. Queria te agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer por conhecer o Marcelo. Adorei como pai, principalmente, saber que eu estou criando meu filho na cidade certa. Amém. Eu agradeço a participação de vocês, né? É sempre bom trazer informação, cultura, a parte de hospedagem, show de bola. Obrigada mesmo, de coração. E, gente, para vocês que ficaram conosco, lembrando que hoje vamos ter Mary Pops, eu acho que é isso, Mary Pops aí. Não é muito da... Lindo o filme. Vale show, a pena. gostoso. Eu não conheço. Maravilhoso. Mágico de Oz, né? Esse Olá. eu conheço, e Cantando na Chuva. Lembrando que é oferecimento do Ibis Jundiaí Shopping. Vá lá, conheça, vá tomar um café, né, e participe dessa cidade maravilhosa que é Jundiaí. Gente, fique conosco nessa programação e até quarta-feira que vem, permitindo Deus. Um beijo no coração e namastê.